Oi, gente, voltei aqui com outro vídeo, agora melhorzinha da voz, tinha tido um probleminha aí de garganta inflamada, tava sem voz, não conseguia gravar pra vocês, mas voltei com um vídeo, um conteúdo que é muito me pedido. As pessoas têm muita dificuldade com as leituras do Han, que vem a ser um dos meus autores favoritos, eu botei ele no top 5, assim, de autores que eu já conheci. A leitura, né? Obviamente não conheço pessoalmente. Conheço a leitura, a escrita dele desde 2018, até onde eu me lembro. E para mim, a ordem que eu fui lendo os títulos, ela foi muito benéfica e tranquila. Consegui entender as coisas. Não é uma leitura tão fácil, mas é uma leitura muito informativa. E acredito que isso para mim, tenha sido fácil em função da ordem que eu li. Então eu vim trazer um pouco disso para vocês, da ordem que eu li e dos livros, né, um resuminho, porque eu também não quero entregar o ouro para vocês, né, porque senão vai perder toda a graça. Os livros já não são lá tudo isso, tudo grande assim. Então eu não vou entregar tudo para vocês, mas alguns pontos que me chamaram a atenção em cada um dos livros, a ordem que eu li e por que eu li nessa ordem, né? Primeiro que me foi apresentado dessa forma, eu fui pesquisando, fui achando os títulos, foram me chamando a atenção e pra mim funcionou. Então eu venho trazer essa ordem aqui pra vocês. Então o primeiro, eu tô com uma colinha aqui do que cada um tem, né, em cada um desses livros que me chamou a atenção, que eu acho interessante a gente falar sobre. E se for necessário, se vocês quiserem depois, faço um vídeo para cada um deles, né? Vou fazer resenha lá no blog também. Inclusive, tô relendo para conseguir fazer essa resenha, porque faz realmente muito tempo que eu li cada um deles. Vou trazer aqui pra vocês. Esse aqui foi o primeiro que eu li, o Agonia do Eros, o azulzinho, tá? Maravilhoso. E vocês podem ver que eles estão bem marcadinhos. Eu tava na faculdade olhando o ônibus, indo pra faculdade olhando esse livro. Ele é maravilhoso. Embora seja pequenininho, eles são perfeitos, assim. E pra mim ele foi bem introdutório. Foi ótimo porque ele apresenta várias perspectivas e termos teóricos que ele vai ir ao longo dos outros livros falando sobre e a gente consegue fazer essa conexão. Então, principalmente sobre o Eros, o que é o Eros, né? Então, eu não vou falar pra vocês, vocês vão ter que ler. Mas, esse aqui ele já trata sobre a relação da gente com a sociedade. Como que a gente se relaciona com as pessoas a partir do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. Como a gente se percebe, como a gente vê o outro, né? E dessa expectativa que a gente tem de ter sempre algo melhor. Relaciona um pouco com a dopamina, né? Que a gente tá sempre em busca de algo novo para sentir aquela prazer, aquela felicidade, aquela coisa toda, né? Então, a sensação de novidade. Então, ele traz muito isso sobre aplicativo de relacionamento, mas não só também. Não vamos colocar nesse lugar de relacionamento de só relacionamento romântico, de relações casuais e coisas assim. Não é nesse sentido. Mas eu sinto, assim, no início, quando ele fala de relações com os outros aplicativos e tudo mais, vem um pouco de amor líquido. Eu sei que tem um livro de amor líquido que eu não li ainda, mas me remeteu a isso, né? Por vídeos que eu já vi de Rita Von Hunt e coisas assim. Também é outra indicação maravilhosa pra vocês. Então, ele fala sobre isso, da gente às vezes, perder vontade de algo que a gente tem, que é concreto, que é real, que tá acontecendo, na comparação que a gente faz na nossa cabeça sobre algo que ainda pode acontecer, uma possibilidade, que pode ser real ou não, porque ela tá no futuro, então a gente não tem como saber. Então ele fala muito sobre isso, de a gente ter essa expectativa, e como isso chega a ser narcísico, tipo assim, eu mereço coisa melhor que isso, e aqui vamos deixar claro que não se fala de relações abusivas, tá, pelo amor de Deus, mas falando um pouco de um narcísico de pequenas coisas que a gente não se contenta no presente em função de pensar que a gente merece coisa melhor que tá no futuro com outra pessoa que a gente nem sabe nem conhece ainda. O segundo que eu li foi Sociedade da Transparência, tá? É o Laranjinha também. Ele não é tão pequenininho, ou ele tá esgaçado, porque realmente eu li legal, entendeu? Então, mas ele é ótimo, ó. Ele não é tão pequeno, é um pouquinho maior que o outro. Ele vem falando da transparência, que é algo que eu bato muito na tecla, até com as minhas clientes, sobre a questão principalmente de exposição, de a gente necessitar a transparência ter uma linha tênue, né?
do que é possível eu mostrar, o que faz sentido. Eu preciso mostrar tudo o tempo todo, a toda hora? Não. Será se? Então, até onde que vai a transparência? Eu preciso expor para eu poder ser? Tem aquela coisa também, né? Penso, logo existo. Aqui ele traz a questão de eu preciso me mostrar para eu poder ser algo, para eu poder ser alguém, para eu poder ser visto, validado, enfim. Traz a questão também da superexposição da pornografia. Isso eu acho muito interessante. A questão de superexposição de uma coisa individual e íntima. E não só na pornografia, mas a pornografia sendo auge, né? De perda de vontade de pessoas. Ele vai falar sobre isso também em outros livros. Mas as pessoas, às vezes, perderem relacionamento ou preferirem ficar sozinhas, isoladas, não se relacionar com outras pessoas porque elas têm o desejo satisfeito, né? Pelo uso da pornografia, pelo consumo da pornografia. E o quanto essa pornografia é a transparência que não é transparente, porque ele traz o transparente como vazio também. Então, essa superexposição de algo íntimo, qual a necessidade, né, e transformação da pessoa num objeto? Ele traz isso de no momento que a gente quer mostrar tudo, a gente vira um objeto midiático em rede social, né, nos tempos que a gente vive hoje. Vivemos como objetos midiáticos onde a gente está usando o nosso corpo para uma superexposição. E às vezes ela não é saudável, na maioria das vezes, ela não é saudável. Então ele traz isso. E também a questão da caverna de Platão, né? Quem estudou sabe questão do cenário da caverna ali, que as pessoas não tinham contato com o mundo exterior. Era uma ilusão criada por fogo e imagens, então, que era como o que a gente tem de percepção de televisão hoje, né? Do espetáculo, né? Então, da distorção da realidade, né? Da fuga da realidade. Que vem a ser também essa questão de não querer se relacionar com as pessoas, de fugir da realidade. Porque no momento que tu te relaciona com as pessoas, está inserida na realidade, não tem como tu fugir. Então, esse isolamento também é uma questão, uma necessidade de fuga. E a superexposição, fugir do vazio existencial também, de eu não ser visto, não ser lembrado, e eu não tenho como eu ser eu mesma se as pessoas não me conhecerem. Profundo, né, galera? Depois eu vim para Sociedade do Cansaço, que é o Rochito, tá? Buenas. Aqui ele fala de performance, desempenho, cansaço, né? A positividade tóxica, isso aqui, ai gente, isso aqui, que sabor, sabe? A sociedade tecnológica e o trabalhar para existir. Então ele conversa muito, tá vendo que eles vão conversando um com o outro? Eles conversam entre si. E acho que por isso que me deu uma percepção maior de entendimento de cenário amplo, assim, pela ordem que eu li, né? Então, assim, a performance, todos eles têm um toque de narcísio, né? De eu sou boa, preciso fazer, eu preciso estar em movimento, né? E se eu não estiver fazendo, ninguém vai ver, também tem isso. E a tecnologia, né, alinhada à necessidade de desempenho, a gente não ter mais essa questão antigamente era uma coisa muito focada, né? Hoje em dia a tecnologia a gente não tem mais controle. E isso faz a gente se sentir menos a gente, menos pessoa, menos produtivo, porque a tecnologia está avançando. Então é mais ou menos nesse sistema aqui que esse livro trabalha. Depois disso aqui, galera, independente da ordem, entendeu? Temos no enxame, tá? Que fala, um amarelo queimado, uma coisa assim. Perspectivas do digital. Claramente vocês já devem ter entendido por que eu li esse livro. Ele traz a questão da sociedade do escândalo, do espetáculo, linka lá com a Caverna de Platão, né? E fala que onde não tem respeito não existe sociedade, que o respeito implica, a sociedade implica em ter respeito um pelo outro, e de conseguir o respeito ele vem da gente ter uma distância,
conseguir ver o panorama geral e não julgar, né, não conseguir julgar se a gente não tá de dentro. A gente vê um panorama geral e consegue entender a situação, porém, por entender, a gente não tem condição de julgar. Vendo o que está acontecendo, a gente não teria condição de julgar algo que está no cenário amplo, não que está inserido, né? Que a gente precisa dessa distância, que ninguém mais apenas consome informação. A gente produz informação, aí se a informação tá correta ou não tá correta, aí vai, né? Cada um vai. Mas, além de produzir informação, não é nem uma questão de produzir informação, é uma questão de querer opinar. Querendo, assim, apenas participar, entendeu? Quero dar o meu veredito, quero dar minha opinião, quero falar o que eu penso sobre isso. Sei do que eu tô falando? Às vezes não, entendeu? Mas eu quero estar dando a minha opinião, que é o que a gente vê no digital, né? As pessoas hoje em dia, qualquer um pode estar aqui ligando uma câmera falando besteiras, mas em outro livro ele vai falar sobre a problemática disso, inclusive no aspecto político, né? Mas qualquer um pode criar, fala sobre os meios de comunicação de forma geral, de informação, de comunicação, e como a rede social ela abriu portas para que isso fosse em duas vias, né? Mão dupla. E não algo como rádio, por exemplo, que a pessoa tá ali só escutando, absorvendo aquilo tudo, né? Ou um livro onde a pessoa tá lendo, tu não tem contato com o autor, com quem escreveu o jornal especificamente. Nas redes sociais, isso não acontece. Então, é realmente essa noção de que todo mundo hoje não só produz, como quer opinar. Porém, nem sempre tendo o que ou sobre o que opinar. Entendeu? Então, esse foi um dos outros livros. Assim, depois daqueles 3 primeiros ali, a ordem ela meio que se desfaz, entendeu? Não tem mais a necessidade. Tem esse aqui também, da Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação hoje, também fica meio óbvio o motivo de eu ter escolhido ele. Acho que esse foi um dos últimos que eu li, inclusive, tá? Acho que foi uns anos atrás aí. Se não foi o último, tá? Eu realmente não lembro. Mas acho que foi o último que eu li dele. Ele fala sobre a produção destrutiva, informação deformadora, comunicação cumulativa. Vocês percebem que é ao contrário do que o que pressupõe ser a produção da comunicação destrutiva, ou seja, era para fazer algo e ela destrói, né? Ela não monta, não deixa em pé, ela deixa em frangalhos. A informação deforma, né? Ela não necessariamente constrói alguma coisa, ela não traz uma informação, né? Ela tira, ela distorce, né? E a comunicação não como uma forma de conversa, de construção, de novo, é tudo interrompendo, né? Acumulativo, é demais, então tu não consegue, não sabe o que tu pega, o que tu pesca ali no meio daquilo tudo, porque é tudo muito, né? E vem pra diminuir, não pra somar, vem pra tirar mesmo, pra destruir aquilo ali. E a mídia social como a atrofia social, justamente em função de ser tudo do muito, sabe? E aí tu não consegue ter esse filtro necessário para entender o que é ok e o que não é. E tanto o que é positivo, o que é negativo, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E aí tu fica naquela propenso a fazer e pensar coisas que talvez não sejam lá as melhores decisões, né? E, enfim, ele vai linkar com outro também que fala da política, que a gente vai ver depois da infocracia. Mas é muito. Esse aqui já é mais denso, mas ele traz muito isso do como hoje em dia a mídia digital ela tem a capacidade de tanto mostrar verdade, construção, comunidade e tudo mais, porém também tirar tudo isso, destruir tudo isso, porque ao mesmo tempo que tu tá numa comunidade digital, tu não tem contato com outras pessoas,
né? Tem um livro dele, agora não vou lembrar qual, mas que fala de termos na mídia digital seguidores e amigos que nunca se viram. Quem nunca, né? Quem não tem? Eu tenho várias pessoas que eu tenho contato quase que diariamente que eu nunca vi na vida. Mas que eu sei coisas da vida delas que me são confidencializadas, assim como eu também, né? Então, é uma questão de, ao mesmo tempo que se constrói uma comunidade, pessoas que vêm da superexposição, que tu coloca ali para qualquer um ver, qualquer um se torna essa pessoa que, né, nem todo mundo tem esse acesso contigo pessoalmente. E ali qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo que tenha acesso àquela informação, àquele conteúdo, ela vai entender aquilo ali, vai pegar aquilo ali e vai saber disso sobre ti. Localização, enfim, né? Então, tudo que aqui traz essa questão do digital, da comunicação, e como ela é não disruptiva, mas como ela desfaz todo o caráter da comunicação, da informação que a gente tem de, né, anos para ser algo bom, positivo, consolidado, e isso se desfaz, isso não se concretiza na mídia social, né, no digital e na sociedade que a gente vive. Por último, temos aqui Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia, que fala também, é o branquinho, ó, bege. Fala também exatamente disso, né? Fake news, como que isso é utilizado, né, para distorcer imagens e o poder dado a pessoas que não necessariamente deveriam exercer uma influência sobre a gente. E criar informação em vez de qualificar dados e tudo mais. Ele fala muito da política, claro, mas da informação como sendo um regime de dominação, né? De o poder tá em quem tem dados nas mãos, em quem consegue o domínio tá na pessoa que consegue ter dados. Então, tendo os dados, tu consegue fazer as pessoas, fazer a sociedade uma massa de manobra. E ele usa aqui, inclusive, a questão da expressão dos gados, né? Capitalismo da vigilância que degrada os seres humanos em gados, em animais de consumo de dados. Então, assim, se nos é jogado dados, a informação como um regime, né? A gente só consegue consumir informação a partir de dados, né? E isso também cai no duplo sentido da informação de dados serem as redes sociais, algoritmos e coisas do gênero. Então, é coagido a quem tá ali acreditar naqueles dados, em função de quem o tá falando, né? Porque tá falando em dados. Então fica meio difícil a gente conseguir driblar aquela informação, né? E a informação, né, a visibilidade pelo isolamento, aliás, não pelo isolamento, mas pela conexão, que é os dados, né? Então, o network da internet, né? Então, tudo isso é muito interessante, assim, da gente ver que isso, são coisas que a gente passa, vive, a gente consegue ver isso aqui, entendeu? E na realidade não é uma coisa de, isso pode acontecer. Não, aconteceu, está acontecendo. Nós estamos vivendo essas situações. Então, esse é o vídeo, tá? Eu estou relendo eles e eu vou trazer para vocês, caso queiram, vídeos sobre cada um desses livros pra gente conversar sobre isso, porque tem muita gente que tem dificuldade de ler e pra mim não foi difícil. Pra mim não, talvez pela ordem, como eu já falei, mas não foi uma coisa muito, não é nem penosa, mas foi tranquilo, sabe, de entender e tal. Não é uma leitura tão simples, né? Mas ele vai conectando pelo jeito que eu li, pra mim funcionou. Então, posso trazer pra vocês, como um microclube do livro aqui,
a gente discutir essas questões, e se vocês quiserem eu continuo trazendo com outros também que eu acho interessante. Ordem que eu recomendo, como prometido, do meu querido Han, favoritíssimo, meu top 5 autores que eu mais recomendo, inclusive. Agonia do Eros, Sociedade da Transparência, Sociedade do Cansaço. E a partir daqui, meus amores, qualquer um desses aqui, tá? Tem No Enxame Perspectivas do Digital, Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia, maravilhoso. E A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação hoje, certo? Se vocês tiverem dificuldade, eu acredito que isso aqui não vai ter, tá? Mas qualquer ordem que vocês lerem, assim, se você acredita na minha percepção, que lendo o Agonia do Eros em primeiro, porque ele explica pra caramba termos que ele vai utilizar em todos os outros livros, vocês conseguem ter um panorama legal. Eu fui pela ordem dos títulos que me chamava atenção, mas eu li primeiro Agonia do Eros, tá? Mas eu recomendo pra vocês. E vou deixar a ordem da legenda também, tá bom? Pra vocês, quem quiser. E quem já leu, vem falar comigo, vamos conversar sobre essas preciosidades, essas maravilhosidades aqui. Se não leu e tá lendo, vem falar comigo também, vamos trocar umas cartinhas. É um dos melhores autores que eu já conheci, maravilhosos. Eu recomendo assim, ó, de olhos fechados. E essa ordem me ajudou pra caramba. Assim, essa ordem aqui me ajudou pra caramba e também vai ajudar vocês, eu tenho certeza disso. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.